Olá pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma aula de Química? A matéria mais linda de todas? Então, o que nós vimos na aula passada? Se me esqueci tudo, professora. Para quem se me esqueceu, vamos se me lembrar? Na aula passada, nós falamos um pouquinho sobre as propriedades da matéria, né? Nós vimos que a química é a ciência que estuda a matéria, as transformações da matéria e a energia envolvida nessas transformações. E aí nós estudamos um pouquinho dessas propriedades da matéria. Ainda na aula passada, vimos o que era fenômeno físico e fenômeno químico. E hoje nós vamos falar muito mais sobre os fenômenos físicos. Para isso, a gente precisa entender um pouquinho sobre os estados físicos da matéria. Entender um pouquinho sobre como a matéria pode se comportar. Muita gente pensa que existem 3 estados físicos. Na verdade, hoje já foram estudados 6 estados físicos. Claro que nós vamos estudar aprofundadamente esses 3. No entanto, além de sólido, líquido e gasoso, nós conhecemos também o plasma, condensado de Bose-Einstein e o condensado fermiônico. Então, hoje nós vamos aprofundar sólido, líquido e gasoso para entender um pouquinho mais sobre eles. E esses outros 3 só para vocês saberem que existe. Tudo bem, pessoas? Então vamos lá. Olha só, começando com o estado sólido. Quando a gente fala em estado sólido, o que a gente precisa entender? Como é um sólido? Quais são as características dele? Imagina que eu tenho aqui na minha mão um apagador. Vamos imaginar um apagador aqui na minha mão. Cara, o que acontece com esse apagador? O apagador, ele pode aumentar o seu tamanho ou diminuir o seu tamanho? Isso pode acontecer com um apagador assim, sem nenhuma força externa influenciando nele? Isso pode acontecer? Não, porque sólidos têm volume constante. O apagador não vai crescer nem diminuir na sua mão. Se isso acontecer, joga aí para cima, sai correndo, reza na terça-feira do descarrego, para que isso nunca mais aconteça na sua vida. Agora, quando a gente fala em forma de um sólido, sem que a gente interfira nessa forma, não vale nenhum fator externo, hein? Me digam, qual é o formato do apagador? Eu sei que alguns de vocês estão pensando nesse momento. Ah, professora, é retangular. Ah, tem um negocinho, tem... Para com isso, simplifica a sua vida. Qual é o formato do apagador? Eu respondo, de apagador. E essa forma continua sendo de apagador sempre. Não vai mudar o formato do apagador, porque ele é um sólido. E sólido tem forma e volume constante. Por que, professora? Se eu conseguisse observar as entidades químicas lá dentro do sólido, eu observaria algo como vou mostrar com as minhas mãos agora. Seriam coisas bem próximas com um movimento bem pequeno. Professora, o sólido tem movimento? Sim, tem movimento sim, porque existe uma quantidade de energia nesse sólido. E as moléculas, as substâncias, os compostos iônicos, depende do que compõe esse sólido, eles vão estar assim, muito próximos, porque a força de coesão, essa que puxa as coisinhas pertinho uma da outra, é maior do que a força de repulsão, que é o que afasta. Então o sólido ele tem isso aqui, as entidades químicas muito próximas uma das outras. Consegue entender isso? É isso que faz com que um sólido tenha volume e forma constante. Ok? Agora vamos para o estado líquido? Vamos para o estado líquido entender um pouquinho do que é um líquido? Vamos imaginar um líquido. Pode ser um suco? Delícia, né? Amores, observem um suco, uma substância no estado líquido. Me ajuda. Anjos da minha vida. O volume deste suco vai mudar? Por exemplo, se eu tiver o suco numa jarra, ou se eu transferir todo esse suco para um copo, a quantidade de suco varia? Por exemplo, eu tenho 100 ml de suco dentro da jarra. Coloco no copo, continuo tendo 100 ml. Coloco na minha boca, quanto que eu tomei? 100 ml. Agora, se por acaso eu tomar 50 ml, no copo restaria quanto? 50 ml. Porque o volume não varia, ele é constante. Se eu tenho 100 e tomei 50, o que sobrou é 50. Professora, mas e se sobrar mais? É porque eu babei. Não tem como o líquido
mudar o seu volume, ok? Agora me ajudem. E a forma de um líquido? É constante ou é variável? Primeiro, ele estava dentro da jarra. Qual é a forma do suco na jarra? De jarra. Quando eu coloco ele dentro de um copo, qual é o formato do suco no copo? De copo. E assim por diante. Onde eu colocar um líquido, ele assume a forma do recipiente. Portanto, um líquido, ele tem volume constante, mas forma variável. Amores, pensem comigo, por que isso acontece? Se eu conseguisse observar as entidades químicas que compõem um líquido, como seriam? Vamos lembrar? O sólido é assim, porque a força de coesão é maior que a de repulsão. Quando eu falo de um líquido, as substâncias ficam mais soltas. As moléculas, os compostos iônicos, têm uma força de coesão e de repulsão que se equivalem, são semelhantes. Então o movimento fica um pouquinho maior. O líquido, eles têm uma maior liberdade, por isso a forma é variável. Mas e se fosse um gás? Como seria o comportamento de uma substância no estado gasoso? Amores, estado gasoso tem forma e volume, constante ou variável? Vamos pensar comigo? Imagine o seguinte, você está sozinho num elevador e aí você faz aquilo que você não devia fazer. Senhora, o que eu fiz dentro do elevador? Pum! Você faz um punzinho no elevador, o que acontece? O punzinho tem um formato de ovelha? Tem um formato de girafa? Tem um formato de quadradinho? Não, ele não tem forma. Ele sai por um orifício que a gente não precisa comentar agora, mas ele vai tomando todo o espaço do elevador. Então ele aumenta o seu volume drasticamente e se espalha ocupando todo o recipiente que o contém. Um gás tem forma e volume variáveis. Por quê? Porque a força de repulsão é maior que a de coesão entre as suas entidades químicas. Vamos relembrar? Sólido, líquido, gasoso. A desordem é total. As entidades químicas estão muito afastadas umas das outras. Eu vou parar antes que eu dê um soco na minha orelha. Então, pessoas, quando a gente fala em estado sólido, líquido e gasoso, cada um tem a sua característica. E é importante que você lembre bem de todas elas, ok? Então, pessoal, para você entender um pouquinho mais sobre esses três estados físicos, eu trouxe o diagrama de fases da água. Observe então esse gráfico que está aparecendo aí para vocês. Olha só, tá vendo? Quando você tem altas pressões e baixas temperaturas, você favorece que as substâncias, que as entidades químicas, elas fiquem mais próximas umas das outras, ou seja, caracterizando o estado sólido. Aí, você vai aumentando a temperatura, pensando ainda numa pressão alta. Você vai aumentando a temperatura, vai chegar um momento que você vai passar pelo estado líquido, né? Onde as entidades já estão um pouquinho mais soltas. E conforme você aumenta mais ainda a temperatura, observando em pressões baixas, você tem então o estado gasoso, maior mobilidade dessas substâncias químicas, dessas entidades químicas. Amores, quando você observa o diagrama que eu trouxe para vocês, olha só onde está mostrando essa flechinha ali na reta 1, tá vendo? Essa reta, essa linha que você está observando ali em vermelho, toda ela é a transição de estado sólido para líquido. A gente diz que qualquer ponto nessa reta é um momento de coexistência entre sólido e líquido. Se você observar na reta 2, ali onde a flechinha está apontando agora, você vai ter o líquido e vapor coexistindo. Ou seja, em toda aquela extensão, você vai ter líquido e vapor coexistindo. E por sua vez, ali na reta 3, né, que seria a sublimação, você teria sólido e vapor coexistindo ao mesmo tempo. Amores, aquele ponto que está sendo circulado ali para vocês, aquele ponto que está aparecendo com uma letra T, identificando, é o ponto triplo. É o momento em que coexistem os três estados físicos, sólido, líquido e vapor. Então, no caso da água, isso acontece numa pressão de 4,58 milímetros de mercúrio,
né? E uma temperatura de 0,01 graus Celsius. Então você vai ter ali o ponto triplo acontecendo, ok? Consegue entender isso? Nesse diagrama não está aparecendo porque teria que ser uma temperatura e pressão muito elevada, mas quando você eleva muito temperatura e pressão, os estados líquido e vapor passam a não mais se identificarem. É mais difícil você conseguir caracterizar. Eles perdem suas características e você não consegue mais identificá-los. É o ponto que nós chamamos de ponto crítico. Só para você entender como isso será cobrado de vocês, eu trouxe um exercício de um vestibular de respeito. Vamos ver se vocês conhecem, né? Um tal de ITA. Olha só, o que o ITA trouxe para vocês? Considere o diagrama de fase hipotético representado esquematicamente na figura abaixo. Aí ele te dá essa figura, esse gráfico, né? Assim, limpinho, somente com pontos. E diz assim, o que representam os pontos A, B, C, D e E? Amores, primeiro vamos tentar entender esse gráfico. Me ajudem. Vimos agorinha. O que eu tenho? Qual é o estado físico que eu tenho? Em altas pressões e baixas temperaturas. Isso aí, estado sólido. Amores, pensando ainda em pressões mais altas, aumentando um pouquinho a temperatura, vamos para o estado líquido. E quando você tem baixas pressões e altas temperaturas, observamos então o estado gasoso, o estado de vapor. Se você observar, o ponto A, ele está bem na divisa entre estado sólido e vapor. Então o ponto A é um momento de coexistência entre esses dois estados físicos, sólido e vapor. Observando ali, ó, ponto B. O que é esse ponto B? Opa! O ponto B, ele está dividindo os três estados físicos. Você tem sólido, líquido e vapor coexistindo, ou seja, o ponto B é o nosso ponto triplo, certo? Agora vamos observar o ponto C. Ponto C é exatamente o momento de fusão, de solidificação, né? Coexistência entre sólido e líquido. Então depende se você está aumentando ou diminuindo a temperatura para caracterizar qual mudança de estado físico. Mas você vai ter a coexistência entre sólido e líquido no ponto C. Amores, e o ponto D? Ponto D é coexistência entre líquido e vapor, certo? Agora o ponto E, que está ali representado, é aquilo que nós falamos anteriormente, o nosso ponto crítico. Aquele momento em que o líquido e o vapor já não tem mais como serem caracterizados, porque nós estamos em altíssimas pressões e altíssimas temperaturas. Ok? Beijos, abraços, se cuidem, tchau, até a próxima!